Olá, essa é a nossa terceira aula e nesta aula nós estaremos falando sobre o processador e uma visão geral da unidade lógica e aritmética. Nossa disciplina é Arquitetura de Computadores, o nosso curso Licenciatura em Computação. Aqui nós temos os tópicos da aula: aritmética do computador, conjunto de instruções, estrutura e função do processador. A unidade lógica e aritmética é a parte do computador que realmente realiza operações lógicas. Todos os elementos do sistema de computação, seja unidade de controle, registradores, memória, entrada e saída, existem principalmente para trazer dados para a unidade lógica e aritmética processar. E depois esses resultados, ela leva esses resultados de volta. Esse então é o núcleo ou a essência de um computador quando nós consideramos a unidade lógica e aritmética. Em seguida, nós temos a figura 9.1 e ela indica como a unidade lógica e aritmética ela é conectada ao restante do processador. Os dados eles são apresentados à unidade lógica e aritmética em registradores e os resultados de uma operação são armazenados também em registradores. É bom enfatizar que registradores são locais de armazenamento temporário dentro do processador. Aqui nós temos então figura e mostra as entradas e saídas da unidade lógica aritmética. Observe que nós temos a unidade de controle como entrada, registradores, a unidade lógica aritmética e a saída aqui para registradores. A operação do processador é determinada pelas instruções que ele executa. Essas instruções elas são conhecidas como instruções de máquina ou instruções do processador. Quando nós temos então a coleção de diferentes instruções que o processador pode executar, isso fica conhecido ou pode ser conhecido como conjunto de instruções do processador. Os elementos essenciais de uma instrução são o opcode, o código de operação, as referências de operando de origem e destino e a referência da próxima instrução. Então, basicamente, uma instrução ela tem código de operação, referências de origem e destino e referência da próxima instrução. Vejamos a seguir um formato de instrução simples. Então, nós temos opcode, referência ao operando e referência ao operando. Então, nós vimos aqui como são divididas as instruções de um computador. Então, código de operação, referências de origem e destino e referência para a próxima instrução. É como se a instrução ela fosse dividida em campos e esses campos correspondentes aos elementos constituintes da instrução. A organização de um processador. Então, o processador ele há alguns requisitos que lhe são exigidos. Então, o processador ele tem que buscar a instrução, ele lê uma instrução da memória, seja de um registrador, de uma cache, de uma memória principal, ele interpreta a instrução, então ele deve interpretar a instrução. Nós falamos até sobre instrução. Então, uma instrução é decodificada para determinar qual ação é requerida. O processador ele obtém dados, seja do módulo de entrada e saída, seja da memória. Ele processa os dados, então é a execução de uma instrução. Pode ser uma operação aritmética ou lógica.
e ele grava os dados. Então, os resultados de uma execução podem requerer a gravação dos dados para a memória ou mesmo para os módulos de entrada e saída. Então, aqui nós temos um CPU, a figura de um CPU com barramento sistema. Observem barramento de sistema do lado direito, barramento de controle, barramento de dados, barramento de endereços. Aqui nós temos o processador com a sua unidade lógica e aritmética, os registradores e a unidade de controle. Então, dentro do processador, existe um conjunto de registradores que funcionam como nível de memória. Esse nível, essa memória está acima da memória principal e da cache na hierarquia. Os registradores, eles desempenham dois papéis. Então, registradores, eles podem ser visíveis ao usuário, possibilitam que o programador de linguagem de máquina minimize as referências à memória e podem ser registradores de controle stato que podem ser usados pela unidade de controle para controlar a operação do processador. Então, basicamente, os registradores no processador, eles desempenham esses dois papéis. Então, nós chegamos ao final da nossa terceira aula, abordamos alguns detalhes sobre o processador, falamos sobre a unidade lógica aritmética, os registradores, a unidade de controle, que é o que basicamente compõe um processador. Espero que você tenha assimilado o conteúdo e desejo sucesso na continuidade dos estudos.